Aqui nos Salmos 44, queridos, nos Salmos 44, diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão e os plantastes a eles, como afligiste os povos e a eles os alargaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem pelo seu braço. Não conquistamos a terra pela espada, mas o seu braço nos salvou. Mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Deixa eu falar algo aqui importante para mim e para vocês. Nós estamos terminando Jabez. Aonde está para eu estudar aqui, pastora? Primeiro livro de Crônicas 4, do 9 ao 10. E o tema de hoje? Nós vamos terminar no tema de hoje: que a tua mão seja comigo. Jabez, que quer dizer dor, tristeza, filho da minha dor, do meu sofrimento, da minha aflição, ele falou: eu não vou ser nada disso, eu vou me levantar e vou agir. Então a decisão partiu dele, em Deus. Jabez considerava a mão do Senhor, gente, uma poderosíssima arma e uma força conquistadora, como eu acabei de ler aqui. Ele havia como uma proteção em tempos difíceis. O que é a mão do Senhor, pastora? A presença do Senhor, meus amores. A mão do Senhor, a proteção do Senhor, o Espírito do Senhor, a unção do Senhor. Filho, você não permanece com nada nessa vida, pode até conquistar, mas não permanece se nós não tivermos a mão do Senhor. Ontem eu falei isso. Quando Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu estou muito desgostoso desse povo, eu não vou com esse povo não, mas eu vou enviar o meu anjo para ir na frente desse povo, para guiar esse povo. Ele falou: não sai daqui. Ó, não saio daqui. Olha que homem de Deus, gente. Não saio daqui se a tua mão não for comigo. Senhor, eu quero ir, mas eu quero que o Senhor vá. Senhor, eu quero conquistar, mas eu quero a tua presença junto comigo. Porque muitas vezes, queridos, Deus nos dá muitas coisas, mas a gente esquece dele. Alguém falou para mim certa vez: pastor, o problema foi o dinheiro que eu ganhei muito na vida. Não, o problema não é o dinheiro, filho, filha. Não põe culpa no dinheiro, não. Não põe culpa no teu pai mais, não, na tua mãe, no teu filho, na tua filha, naquele amigo. Não põe culpa mais em ninguém, não. Gente, a nossa vida só muda quando a gente assume a responsabilidade. Quem entendeu, diga amém. Eu cheguei a essa conclusão na minha vida. Ninguém tem culpa de nada. Ninguém tem que me ajudar. Mas é eu que tenho que me levantar em Cristo Jesus, nosso Senhor. É eu que tenho que agir, reagir. Mas aí você me pergunta: você já cuidou de tanta gente, alimentou tanta gente, fez por tanta gente, passou sem dormir por tanta gente. Mas Deus me recompensa. Deus te recompensa. E nós confiamos no poder desse Deus. E Jabez falou assim: olha, assim como a tua mão poderosa tirou Israel do Egito e o levou para a terra prometida, e não foi pelas espadas deles, não foi pela lança, não foi pelas armas humanas, mas foi a tua mão, Senhor. Ai, eu me emociono com a palavra assim. Mas foi a tua presença, Senhor. Mas foi o teu Espírito Santo, Senhor. Eu queria que você se lembrasse hoje que não pode ser por força nem por violência. Você não vai conseguir nada com briga, com palavrões, com discussões.
com vingança. Vou fazer para o outro ver. Vou fazer para o outro ver. Não. É pelo Espírito do Senhor as suas bênçãos, os seus milagres. Entendeu, filho? Tá? Ele disse assim, Deus é uma fonte de livramento, é uma fonte inesgotável, gente. Chame por Ele, clame a Ele. E provisão. Ele falou, Ele vai prover tudo o que eu preciso nessa vida. Eu posso falar uma verdade para vocês? Deus deu para Jabez até o que ele não precisava. Mas, pastor, qual o segredo, Mar? Conhecê-lo, Mar. Andar com Ele. Orar somente a Ele. Buscar somente a Ele, filho. Prestar culto somente a Ele. E sair de perto, gente, de tudo que não glorifica o nome do Senhor. Vocês estão me entendendo? Saiamos de tudo que não louva o nome do Senhor. Quando as mãos de Deus estão sobre nós, somos preservados e protegidos. Pastor, então por que o inimigo nunca conseguiu acabar com a raça da senhora e não consegue acabar com a minha raça? A mão do Senhor, a presença do Senhor, a proteção do Senhor, o poder do Senhor. Entendeu ou não? Entenderam agora? Entenderam agora por que a oração de Jabez é uma das mais poderosíssimas da Bíblia? Não tem um pastor que não conheça 1 Crônicas 4, do 9 ao 10, que já não pregou, que já não fez campanhas de oração com isso aqui. Faça. Eu quero ver se eu levo essa campanha logo para um lugar. Eu estou orando por isso. Por quê, pastor? Porque hoje eu só prego na igreja que eu sou Abraão. A pastora não entra mais. A pastora só ministra no lugar que ela é Abraão. Agora há pouco, uma pastora Nilce, que eu sou Abraão dela, do ministério dela, ela estava contando os milagres, irmãos, que ela está recebendo depois que a igreja dela, depois que ela começou a entregar o dízimo dos negócios. Ela começou a entregar o dízimo dos negócios. E de toda oferta que vem na mão dela, começou a mandar o dízimo para esse ministério. E ela só não mandava da igreja dela. E Deus já tinha falado comigo. E ela falou, pastora, eu perguntei para Deus por que não flui o meu ministério, mais como eu quero. E aí eu falei, pastora, eu não ia te falar. Mas Deus falou comigo, com a minha filha em oração, que a tua vida ia mudar completamente. Quando tudo, você tivesse um Abraão na sua vida, que você confiasse. Ela olhou para mim e falou, pastor, eu preciso a partir de hoje, é tudo. Então, irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Com Deus não pode ter reservas. Para a nossa vida prosperar, você tem que estar no lugar que Deus te chamou. Com o Abraão que Deus te chamou, seja ele homem ou mulher. A obediência, a sujeição. Pastor, eu estou num lugar que eu reclamo, que eu murmuro, a tua vida não vai prosperar, filho. A mão do Senhor não vai estar com você. Então isso é muito sério. A nossa atitude de vida, de fidelidade, de honestidade, de sinceridade, filho, isso é tudo. A senhora tem um Abraão? Eu tenho. Tudo que Deus põe na minha mão, eu entrego o santo dízimo, até da minha idade. Eu não mando vocês fazer as coisas, eu não faço. Eu acho isso uma tremenda religiosidade. Eu estou por aqui, ó, com gente religiosa, mas que não vive o reino. Não adianta ter religião e não viver o reino. Nós temos que ser mais que uma religião. Precisamos dela nessa terra, porque as autoridades exigem isso, né? Mas nós temos que ser mais que uma religião. Nós temos que ser reino, 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 reino de Deus. Porque se a gente for só religião, a gente parece que só faz as coisas certas quando está no culto, aí sai do culto e é outra vida aqui fora. É uma vida dupla no trabalho, na escola, na universidade, na faculdade, no namoro. Meu namoro é outro. Entenderam? Entenderam aonde eu estou querendo chegar? Eu não estou falando mal de ninguém, não. Entendo o que eu estou falando. Se não entender, ele pode perguntar. Quando ele falou assim, eu quero essa fonte de livramento,
Quando as mãos de Deus estão sobre nós somos preservados e protegidos. O inimigo fala assim, olha, essa mulher eu não posso tocar nela, porque a mão do Senhor está sobre ela. Olha que a mão do Senhor sobre você, ó. Quando o inimigo vai com a mão dele sobre você, aquela mão repele, ele corre. Pastor, então por que o inimigo trabalha contra um monte de crente? Pecado. Só tem uma coisa que Deus não pode te defender e te proteger, e eu também, é o nosso pecado. Uma coisa faz separação entre nós e Deus, é o nosso pecado. Mas o que eu faço, minha pastora? Quando eu pecar, imediatamente se arrepender de todo o coração. Não é remorso, não. Porque o remorso, a gente pede perdão e volta e faz o pecado de novo, vai. Isso não é arrependimento. O arrependimento é gerado pelo Espírito Santo através da palavra, que te dá uma tristeza, mas uma tristeza que você pensa que você vai morrer. Esse é o verdadeiro arrependimento. E você se arrepende, pede perdão, confessa o seu pecado, deixa e não volta mais. Irmãos, eu tenho uma coisa comigo, que nós cristãos, nós só podemos pecar por acidente. Acho que nem ignorância não vale mais falar isso para mim e para você. Por quê, pastor? Porque a gente tem a palavra, filho. A gente tem a palavra. Tem que gastar tempo. Tempo na palavra. Vamos dedicar se o dia tem 24 horas, vamos dedicar o dízimo das 24 horas para Deus. Em oração, na palavra, na meditação, na reflexão. Gente, se eu estiver errado, me perdoe. Eu não tenho paciência mais comigo. Eu não tenho paciência mais com quem lê, com quem queira brincar de Deus, brincar de Jesus, brincar de igreja, brincar de religião. Brincar, eu não tenho paciência. Não, pastor, não. Nós estamos nas últimas horas, nós estamos nos últimos momentos. E é tanta gente, eu quero, mas e o que Deus quer? Nós precisamos parar e pensar em o que Deus quer de mim. Porque o mundo espiritual não pode ser só venha a mim, venha a mim, venha a mim. E o vosso reino, nada. Eu queria que hoje eu e você parássemos, pensássemos, refletíssemos. E a começar por mim. Eu não prego acima de tudo para ninguém, eu prego para mim. Mudássemos. A vitória é grande para nós. Né, Mara? Mas a gente tem que tomar uma atitude, senão não dá. Meus amores, a mão do Senhor nos torna intocáveis. Quanto mais você crescer, presta atenção, na palavra, na obediência à palavra, na oração, na adoração, na intercessão, na verdade. Pastor, o que é um verdadeiro cristão para a senhora? É água pura. O que é uma coisa pura para a senhora? Sem mistura. Pode estudar. O significado de pureza é uma coisa sem mistura. Ou é ou não é. Eu me lembro de Josué, quando ele olhou para Israel e falou assim, vocês estão em cima do muro. Uma hora vocês são de Deus, uma hora vocês não são, uma hora vocês oram ao Deus de Israel, de repente vocês oram a demônios, uma hora vocês estão obedecendo, uma hora vocês estão desobedecendo, uma hora vocês estão sendo fiéis, outra hora vocês estão roubando, uma hora vocês estão em santidade, outra hora vocês estão se prostituindo. Aí o Josué falou assim, saiam de cima do muro, Israel. Se Baal é Deus, sirva Baal. Se o Deus de Israel é Deus, sirva o Deus de Israel. Olha, gente, forte, né? Muito forte. Ele disse assim, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E guarde uma coisa que Deus está mandando eu falar aqui hoje. Se você, eu fui a primeira luz da minha casa. Se você é a luz da tua casa, você não pode apagar. Porque isso vai ter consequências, hoje e mais tarde. Persevera, permanece, não para. Renuncie o pecado, que tão de perto, diz a palavra, nos assedia. Né?
Filhos amados, quando somos do Senhor verdadeiramente, o inimigo não nos toca. Presta atenção nisso. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém ficou em dúvida de algo que eu falei? Como diz o mineiro, escreve aí para mim, fala para mim, eu não tenho problema com a verdade. Meus amores, eu preciso da mão do Senhor. Eu não compro nada que Deus não me revele hoje mais. Às vezes eu vou para tomar uma atitude de fazer um negócio, mas Deus não me dá paz, eu não quero fazer. Então, nós precisamos da mão do Senhor. O que é isso? Da presença do Senhor, da luz do Senhor, do Espírito do Senhor, da direção do Senhor, do conselho do Senhor, da sabedoria do Senhor. A presença dele, ele traz... Gente, guarde o que eu vou falar. A presença de Deus traz tudo que você precisa. E aí ele disse assim para Deus: Senhor, que do mal, quer ver, ó, e tem o último ponto aqui, quero somar, dá para eu entrar no último ponto? São 11, meio-dia e 20, meio-dia e meio. Já, Mar, meu Deus. Meio-dia e 26, né? Quase meio-dia e meio. E fizeres que do mal eu não seja afligido. Por que ele fez esta oração, pastora Solange? Porque ele disse assim, eu quero ser muito próspero. Eu não quero carregar a herança de minha mãe. Eu não quero carregar, Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe muito, mais do que todo mundo que está aqui. E Deus deu para ele? Deu. Eu preciso que o Senhor amplie os meus territórios, porque se ele tinha... Voltou? Estamos juntos. Por quê? Porque ele disse assim, se eu tenho um terreno, eu preciso que o Senhor me dê mais 3. Tudo que eu tenho, eu preciso que o Senhor amplie os meus territórios, alargue as minhas tendas. Mas ele falou assim, em tudo isso, que a tua mão seja comigo, a tua presença. Para que do mal eu não seja afligido. Irmãos, as pessoas podem conseguir as coisas muito rápidas. Mas se a mão do Senhor não for comigo e com você, eu quero terminar esse ponto hoje. Tenham paciência comigo, tá? O inimigo vem e toca. Pastora, para o inimigo não me tocar, ele tem que perceber que você é verdadeiramente do Senhor e eu também. Que você carrega a cobertura do sangue. Carregar a cobertura do sangue, presta atenção nisso. É ser salvo. De verdade, é ter certeza da salvação. É não ter outro Deus na sua vida. E é não viver uma vida de pecado conscientemente. Por quê, pastor? Porque pecar, gente, todos nós pecamos. Mas o pecado que eu falo é aquele pecado que eu cometo, você comete e sabe que é pecado. Então nós temos que estar debaixo do sangue. Debaixo do sangue, filhos amados. Nós temos que estar debaixo da quipá de Deus, da cobertura de Deus, da proteção de Deus. Vocês estão entendendo? Em nome de Jesus. Nós temos que ter o Espírito do Senhor nas nossas vidas. O inimigo tem que olhar para mim, para você e dizer assim, olha, eu te odeio, que ele nos odeia, tá, gente? Ele odeia Deus. Ele é inimigo número 1 de Deus. Pastor, então o inimigo, sim, ele tem que olhar para mim, para você e dizer assim, eu te odeio, mas eu não consigo eu não consigo acabar com a tua raça. Por quê? Porque você tem um dono e você anda segundo o teu dono. É aí que eu quero frisar agora, que eu quero que vocês peguem. Uma coisa é ter Deus como médico, curandeiro, advogado. Outra coisa é tê-lo como Salvador e Senhor. O que quer dizer Senhor, pastor? Dono da minha vida e da tua vida. Senhor é aquele que manda e desmanda, é aquele que chega em mim e em você e diz isso está errado, tira isso. Porque senão nós somos religiosos.
Foi aquilo que eu falei para vocês, eu não tenho mais paciência com religioso. Eu não tenho paciência comigo, com os meus erros não. Então, se a gente não for, meus amores, verdadeiramente do Senhor, o inimigo toca sim, aflige sim, perturba sim e vai comendo pelas beiradas. Vai comendo. Lembra que a gente já estudou sobre o migrador, cortador, devorador, destruidor? Ele vem vindo. Ele vem vindo. Nós não podemos mais, um dia eu sou, outro dia eu não sou. Um dia eu faço a coisa certa, outro dia eu não faço. Um dia eu sou fiel, outro dia eu não sou mais. Pastor, alguém falou para mim certa vez, eu não preciso desse Deus que a senhora tem, desse jeito. Acho que ele me achou muito fanática, né? Não sei. Eu falei, você não precisa, né? Ele falou, não me falta nada. Eu posso abrir o meu banco agora e mostrar para a senhora que eu tenho o dinheiro que a senhora não tem. Você já ouviu isso na cara? Não. Para mim tanto faz como tanto fez. Não mexeu comigo em nada. É verdade. Eu não tinha e não tenho o dinheiro que ele tem. Eu não tenho os carros que ele tem, eu não tenho as casas que ele tem, eu não tenho os negócios que ele tem. Mas eu só disse uma coisa para ele. Eu tenho uma coisa que você não tem. Ele falou para mim, o que, pastor? Eu tenho um céu me esperando e você não tem. Eu tenho uma vida eterna preparada e você não tem. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida e você não tem. Eu tenho esse Deus como meu Deus e você não tem. Enquanto eu sou filha dele, você é criatura. Você sabia disso? Uma pessoa quando não é salva, ela não é filho de Deus. O mundo inteiro não é filho de Deus, pastor? Não. É criatura. Filho é para quem se arrepende dos pecados e aceita Jesus. E eu disse para ele, eu sou filho, você é criatura. Eu tenho um nome escrito lá em cima e você tem um nome escrito aqui embaixo. Nos cartórios da vida, nas escrituras da vida, que vai ficar tudo aqui. Gente, a tua casa vai ficar aqui, teus carros vão ficar aqui. Por isso que eu não entendo porque se apegar tanto a coisas materiais. Zelar, cuidar, tudo bem, mas dizer... Aí eu falei assim, se você não respirasse, você teria nascido? Ele falou, não. Se o teu ar, se o teu coração parar agora, você continua tendo tudo que você tem? Ele falou, pastor Solange, se o meu coração parar aqui, eu tenho herdeiros para deixar. A senhora não faria questão de deixar para os seus herdeiros? Eu falei, eu não. Eu sou diferente de você. Eu ia passear, viajar, viver bem, comer bem, me vestir bem. A herança que eu queria deixar para os meus filhos é um Deus e muita saúde, muita coragem para trabalhar, como eu fiz. Porque eu trabalho, gente, desde os 10 anos de idade. Ainda não pude parar para descansar, não. Nem você, não é verdade? Todos nós, né? Falei, para e pensa aí. Quem tem mais, eu ou você? Falei para ele, se amanhã você tiver uma doença incurável, que o teu dinheiro todinho não possa pagar, eu tenho um Deus que com 12 anos eu já estaria numa cadeira de rodas até hoje. Eu tinha uma perna que vocês não têm noção do tamanho dela, uma maior que a outra. Totalmente fora do lugar. Uma maldição hereditária de ficar paralítico ou louco. Herança familiar. Já tive bronquite alérgico. Já tive problema no coração. Já tive diabetes. Hoje só ri? Claro. Jesus fez coisas maravilhosas, tem que rir. Falei para ele. Não, mas quem tem isso sempre tem. Falei, não, sempre tem para quem não tem o que eu tenho. Quem eu tenho? Falei para ele, aqui moço. Eu tenho mais que você. Um dia você vai descobrir que eu sou mais rica que você.
E não se preocupe não, que se Ele quiser, um dia também eu posso ter mais dinheiro que você tem. Porque eu tenho muitas promessas para a minha vida. E eu gero grande, viu, gente? Eu gero alto. Começa a gerar muitos milagres dentro de você. Você vai entender o que eu estou falando. Não estou falando isso para a minha glória, nem para a tua glória. Eu estou falando para a glória de Deus. Cadê ele, pastor? Uma vida de dar dó, perdeu tudo. Cadê a senhora? Eu estou aqui. Firme e forte como você. Porque nós temos um Deus Todo-Poderoso. O Deus. O nosso Deus não é um dos deuses. Presta atenção, hein? O nosso Deus não é um deles. É o Deus. É o Deus. O Deus que não perde batalhas. O Deus que nunca perdeu. O Deus que pega minha mão e diz para mim, para você, você é meu. O Deus que hoje me diz, anda comigo, seja um comigo, e você verá o que eu faço contigo. Ele é Deus, filhos. De quem é essa música? É de minha autoria. Acabei de compor. Depois vocês mandam uma oferta, tá? Adore esse Deus hoje.